Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar da força normal. É uma outra força, né, que a gente vai estudar agora. A força normal, ela é uma força muito especial e ela é muito utilizada, então a gente tem que saber bastante sobre ela. A força normal, ela é uma reação da superfície, tá? Então ele coloca aqui, ó, força normal é a resposta da superfície ao objeto que foi apoiado. Na hora que você senta na cadeira, a cadeira te faz uma força para você não cair, né? Para você não entrar dentro da cadeira. O que te permite estar em equilíbrio, o que te permite estar apoiado, é uma força que a gente chama de força normal, que é a força que a superfície faz contra o seu corpo, né? E se eu apoiar um objeto, vai ser contra esse objeto, né? A gente vai chamar essa força de força normal. Por que normal? Porque ela está sempre 90 graus com a superfície, igual aqui no desenho, né? A gente já estudou a força-peso, que é essa vermelhinha, e agora a gente está estudando a força normal, cor de rosa aqui, que é a força que mantém os objetos em equilíbrio. Muita gente pergunta, mas a força normal é uma reação do peso? Não, não são um par de ação e reação. Por quê? Porque a reação do peso é no centro da Terra, lembra? A Terra puxa a gente puxa a Terra. Essa é a força gravitacional que a gente chama de força-peso. A força normal, ela não é uma reação do peso, ela é uma reação da força que você faz quando senta ou apoia em algum lugar. Então é uma força F, né, uma força que a gente faz, e a normal é a reação. Então a normal vai ser uma força que devolve, né, que é devolvida pela superfície quando você apoia nela. Então normal e peso não são par de ação e reação, ok? Importante, qual a direção e o sentido da força normal? A normal é sempre perpendicular à superfície onde você está. Então, por exemplo, aqui eu não estou encostando. Se eu não estou encostando, não tem apoio, não tem normal, tá? Mas quando eu apoiar essa cadeira, esse bloco na mesa, a mesa vai devolver a força que ela recebeu. Essa força que ela devolve, perpendicular a 90 graus com a mesa. A gente vai chamar isso de força normal. Aqui nesses exemplos mostra que ela é sempre 90 graus com a superfície, ó. Na horizontal ela é para cima, na vertical ela é, ó, 90 graus com a superfície, com a parede aqui. No plano inclinado ela é aqui, ó, 90 graus com a superfície da rampa. Aqui nessas rampas diferentes também, ó, 90 graus, N1 e N3. E aqui na horizontal ela é 90 graus também, ela vai empurrar para cima. Então lembre sempre que a normal é 90 graus com a superfície. E sempre contra ela, tá? Ela tá empurrando para fora da superfície. É para o objeto não entrar dentro dessa rampa, desse chão, dessa cadeira. Então você tem uma força contrária àquela que você faz de apoio. Então é uma força contrária ao apoio, sempre 90 graus com a superfície. Mas como que eu vou calcular essa normal? Depende da situação que a gente vai trabalhar, tá? Então depende do exercício. Nesse caso aqui, na horizontal, a gente tem um livro apoiado, onde só tem duas forças, força-peso e a força normal. Essas duas forças, elas são de sentidos contrários, né? Então, eu posso dizer para você que a normal é uma reação da força-peso empurrando a mesa. Não é a reação do peso, ela é uma reação da força que esse peso está fazendo contra a mesa, né? Contra esse apoio. Então, ela é uma reação do apoio, tá? Então, a normal aqui vai ser igual ao peso, porque o livro não está nem subindo e nem descendo. Então, os dois vetores cancelam, né? Então, a gente vai ter que a normal é igual ao peso e é calculada por massa vezes gravidade. E se eu estiver num plano inclinado, gente? Se eu estiver num plano inclinado, a gente vai ter que decompor esse peso, né? Olha lá, o peso sempre aponta para baixo e a normal é contrária à superfície. Percebam que eles não estão na mesma direção, né? Aqui está numa diagonal e aqui está na vertical. São direções diferentes. Aqui aponta para o sul, aqui aponta para o nordeste, né? Então não é a mesma direção. Vamos olhar para esse desenho aqui embaixo, ó. Força normal está indo contrária à superfície e a força-peso vem para baixo. Lembra que força-peso aqui está torta? Eu vou deixar ela reta, né? Quero deixar na mesma direção da normal.
Então, a gente vai decompor a força-peso. O peso em X e o peso em Y. PX e PY. Esse ângulo aqui, ó, ele passa aqui, ó, que é o mesmo ângulo aqui em cima, entre P e PY. Então, para eu calcular a normal aqui, no plano inclinado, a força normal vai ser o mesmo valor do PY. Força normal, o mesmo valor do PY. E esse PY, ele vai ser calculado por peso vezes o cosseno do ângulo, né? Porque o ângulo alternos internos, ele vai estar aqui dentro também. Então, aqui, ó, aqui já está escrito para vocês, o peso é dividido em peso cosseno e peso seno, né? O seno é o x, o y é o peso cosseno. Então, aqui, a gente vai dizer que a normal é igual ao PY. Então, a normal vai valer mg cosseno de θ. Então, aí depende também da abertura desse plano inclinado. Quanto mais aberto, né, menor a gente vai ter essa normal, porque mais inclinado vai estar. Beleza? E aí agora eu quero explicar para vocês sobre a força normal nos elevadores. Nos elevadores, a gente vai ter 5 situações diferentes, tá? Na verdade são 6, mas que a gente pode reduzir para 5. A primeira vai ser o repouso e o movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante. Esse elevador, então, ele pode estar subindo ou descendo com velocidade constante, subindo ou descendo, ou ele pode estar parado. Quando ele está parado ou ele tem velocidade constante, significa que ele não tem aceleração, né? Lembra? Força é massa vezes aceleração? Sem variar a velocidade, eu não tenho aceleração. Sem aceleração, eu não tenho força resultante. Então, é o equilíbrio, né? Ele pode estar em repouso ou em movimento uniforme. Quando ele está em repouso ou em movimento uniforme, eu posso dizer que a normal é igual ao peso. Então, a minha normal vai ser igualzinho ao peso todas as vezes que ele estiver num elevador, subindo ou descendo em velocidade constante, tá? Só que esse elevador, ele também pode subir acelerado. Como que ele sobe acelerado? Você está no térreo lá e alguém chama lá em cima. Aí ele tem que sair do térreo, ele tem que acelerar, né? Ele estava parado, ele vai acelerar para cima. Então, ele sobe acelerado. Também pode subir retardado. Como que ele sobe retardado? Retardado é atrasado, né? Então, o retardado é quando ele está subindo e chegando no andar. Ó, ele subiu, ele acelerou. Continua subindo, velocidade constante. Quando ele vai chegando no andar de cima, no andar que você quer descer, ele vai brecando. Então, subindo retardado é subindo brecando, tá? Então, ele está brecando para você poder parar no andar. E aí, quando ele está brecando, a gente fala que a normal é menor que o peso. Quando eu estou acelerando para cima, a minha normal é maior que o peso, tá? Então, quando você começa a subir, você sente até, parece que seu estômago dá um pulinho, né? Se acelerar com muita força. Quando eu subo brecando, parece que a nossa perna fica até pesada, o nosso corpo, porque a normal fica menor que o peso. Então, parece que a gente sente uma força diferente, tá? Quando a gente desce retardado, é descer brecando. O que é descer brecando? Descer brecando é descer com uma aceleração para cima, né? É quando você está descendo, mas você tem que brecar para chegar no andar. A normal também é maior que o peso. E quando eu tenho descer acelerado, é porque a minha normal é menor que o peso. Então, percebam o seguinte, subir acelerado e descer retardado tem o mesmo sentido de aceleração. Então, as duas, a normal é maior que o peso. Quando eu estou subindo retardado ou descendo acelerado, a aceleração também tem o mesmo sentido, é tudo para baixo. Então, a normal é menor que o peso. Significa que quando a aceleração é para baixo, o peso está ganhando. E quando a aceleração é para cima, quem ganha é a normal. A gente tem 2 vetores aqui no nosso corpício, né? A normal é o vetor que puxa para cima, que empurra para cima, né? E o peso é aquele que puxa para baixo. E aí depende de quem está ganhando para a gente ter um movimento aqui diferente. Quando eu falo que a normal é maior que o peso, é porque esse chão está puxando o seu corpo para cima. Então, ele vai dar uma força maior para a normal.
Quando eu falo para vocês que a normal é menor que o peso, é porque esse chão está descendo e seu corpo, você está caindo. Então, o seu corpo está sendo liberado para baixo. Não tem essa força aqui de equilíbrio. Não estou empurrando ninguém para cima. Eu estou deixando cair. Deixar cair é o subir brecando, que é o subir retardado, e descer acelerado, é o deixar cair. Agora, quando eu puxo para cima, é o descer retardado e o subir acelerado, né? Então, quando eu estou descendo, mas eu quero brecar, eu tenho que puxar para cima, porque ele está descendo com tudo. Quero brecar, tem que puxar para cima. Olha a aceleração. Estou descendo e quero deixar descer, eu vou deixar cair. A gravidade ajuda a cair, né? Então, a gente tem que lembrar disso. A força-peso é a força da gravidade no nosso corpo. Quando eu estou subindo e eu quero brecar, eu tenho que deixar cair, né? Porque eu tenho que ter uma aceleração para baixo. Eu estou subindo e quero brecar. Então, eu deixo a aceleração da gravidade falar mais alto. E quando eu estou subindo, eu quero acelerar para cima, eu tenho que puxar com tudo, porque eu tenho que vencer a gravidade. Tudo bem? Gente, para facilitar vocês, como é que a gente calcula o valor dessas normais, né? Primeiro, o elevador parado ou subindo em movimento uniforme, a gente vai ter que F normal é igual ao peso. Tá aqui, ó. Né? Ninguém ganha de ninguém. Movimento uniforme, aquele de velocidade constante, que não tem aceleração. Quando eu estou aqui, ó, no elevador subindo em movimento acelerado, quer dizer que eu quero subir com tudo, né? Acelerando. Ou seja, minha velocidade está para cima, eu estou subindo. Minha aceleração está para cima, eu também estou subindo. E a gravidade está para baixo. Então, se essa aceleração está para cima e a gravidade está para baixo, eu quero subir acelerado, a minha normal é maior que o peso. Se a normal é maior que o peso, para calcular, eu vou usar a segunda lei de Newton. Lembra do F igual a ma? E força resultante, a gente vai usar sempre quem ajuda menos quem atrapalha. Então, a força resultante vai ser a força normal menos o peso. Força normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração, né? ma é o da segunda lei de Newton. E aqui, força resultante vai ser a normal menos o peso, porque a normal está ganhando. Quando eu estou subindo com movimento retardado, tipo, eu estou subindo, mas eu estou brecando, eu tenho uma velocidade para cima, mas uma aceleração para baixo, porque ele tem que brecar, né? E essa aceleração vai estar no mesmo sentido da gravidade. Então, agora o peso é maior. Se o peso é maior, você vai fazer peso menos normal. Peso menos normal é igual a massa vezes aceleração, certo? Então, voltando nesse slide, eu queria que vocês percebessem que para calcular a aceleração de cada situação, ou para calcular normal, ele vai te dizer, um elevador sobe acelerado com uma aceleração de 3 metros por segundo. Então, o que vocês vão fazer? Normal é maior? Normal menos o peso, é quem ajuda a subir menos quem atrapalha, né? Subindo acelerado, a normal está ajudando. Normal menos peso vai ficar igual a massa vezes a aceleração. Se a aceleração do elevador era 3, vai ficar 3. Aqui, subindo retardado. Se eu vou subir brecando, né? Então significa que eu tenho peso menos normal, é o contrário, né? O peso que é o maior, então é quem ajuda menos quem atrapalha. Para brecar a subida, quem ajuda é o peso, porque tem que puxar para baixo. Então é peso menos normal igual a massa vezes a aceleração. Quando eu estou descendo retardado, eu vou ter então aqui uma normal menos peso, que vai ser massa vezes a aceleração, certo? Aí você fala, e qual a diferença desse cara para esse? Nenhuma, tá? Subir acelerado é o mesmo movimento que descer brecando. São acelerações e velocidades em sentidos contrários, tá? Então a fórmula vai ficar igual. Subir brecando, que é o retardado, e descer acelerado é o peso que ganha. Então as duas também vão ter a mesma fórmula, peso menos normal. Então, na hora de fazer o exercício, a gente tem que lembrar que subir retardado é diferente de subir acelerado. E na hora de montar essa fórmula da segunda lei de Newton é que vai ser importante isso aqui. Vai ser importante eu dizer que normal menos peso é m vezes a. E aqui, peso menos normal é massa vezes aceleração, que é o ma. Tá? Então, vai trocar aqui quais são as grandezas, quem é o mais e quem é o menos. Então, quem quer vai ajudar e quem que atrapalha, certo? Quem é o maior e quem é o menor. É sempre o maior menos o menor, ou ainda posso dizer quem ajuda menos quem atrapalha. Quem ajuda a acelerar a subida é normal.
Quem ajuda a atrasar, retardar, a brecar a subida é o peso. Quem ajuda a brecar a descida é a normal, é para cima. E quem ajuda a brecar, a acelerar a descida é o peso, é a gravidade, certo? E é esse tipo de raciocínio que vocês vão ter que ter para resolver os exercícios de elevadores que eu separei para vocês, certo? Continuem fazendo os exercícios da apostila. Vocês têm bastante exercício de elevador para resolver, ok? Ficamos aqui. Até a próxima, pessoal, e muito obrigada.